Olá, eu sou o Jader Pitin, sou psiquiatra da infância e adolescência e pesquisador do Programa de Depressão na Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Hoje eu vou falar sobre um tema de extrema relevância para a saúde mental, o suicídio na adolescência. A adolescência é uma fase do desenvolvimento em que a ocorrência de doenças e mesmo mortalidade são relativamente baixas se comparadas com outras fases da vida. Contudo, quando olhamos para a saúde emocional, é justamente nesta etapa da vida que ocorre o pico de incidência de muitos dos transtornos mentais. Os comportamentos suicidas, por sua vez, seguem a mesma trajetória. São raros antes dos 10 anos de idade e na puberdade já apresentam taxas que se aproximam das dos adultos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que, infelizmente, os comportamentos de suicídio são comuns na adolescência. Atualmente, o suicídio é a terceira principal causa de morte em adolescentes brasileiros de 14 a 19 anos. Além disso, parece estar ocorrendo um aumento das taxas de suicídio nos últimos 20 anos. Segundo os dados do Global Burden of Disease, um dos principais programas de estudos epidemiológicos em morbimortalidade no mundo, as taxas de suicídio em indivíduos menores que 20 anos no Brasil aumentaram cerca de 74% entre os anos de 1990 e 2016. Também é importante lembrar que estas estatísticas preocupantes são relativas apenas à mortalidade e que, além das mortes por suicídio, existem diversos outros fenômenos, como ideação, plano e tentativas de suicídio que muitas vezes não aparecem nas estatísticas e que nós observamos com frequência no atendimento dos adolescentes. Por isso, o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é sobre a importância de classificar adequadamente os comportamentos suicidas. Acontece que ainda existem diversos nomes para os mesmos fenômenos, o que prejudica a comunicação, a notificação e até a pesquisa na área. A classificação mais aceita atualmente descreve os fenômenos suicidas de 4 formas. O suicídio propriamente dito, que é a morte provocada por um comportamento, a ideação suicida, que são os pensamentos sobre morrer ou sobre matar a si próprio, o plano de suicídio, que são pensamentos sobre se matar, em que o indivíduo apresenta alguma ideia de como executar, e a tentativa de suicídio, que é um comportamento de autolesão associado com pelo menos alguma intenção de morrer, né? Então, assim, muitas vezes as tentativas de suicídio não resultam em lesão, mas mesmo assim são situações que podem representar um alto risco. Atualmente também existe a tendência de classificar alguns fenômenos como autolesão sem intenção suicida. Por exemplo, é o que ocorre com adolescentes que produzem cortes ou lesões pelo corpo e que não manifestam desejo de morrer. Acho importante deixar claro que estes comportamentos devem ser cuidadosamente avaliados, porque muitas vezes caracterizam um momento isolado do paciente e estão associados fortemente com o suicídio no futuro. Bem, depois de falar da classificação, um terceiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre a avaliação dos comportamentos suicidas. Existe um mito de que perguntar sobre suicídio poderia aumentar a probabilidade de um paciente pensar em se matar. Acontece que nenhum estudo científico comprovou esse fato. Pelo contrário, sabemos que perguntar sobre suicídio alivia o sofrimento e pode dar oportunidade de o adolescente ser ajudado. De forma geral, quando temos uma suspeita de ideação suicida, devemos sempre lembrar de 3 aspectos. Primeiro, avaliar o desejo de morrer, ou seja, o quanto aquele adolescente pensa em morte e manifesta a vontade de morrer. Isso pode aparecer, por exemplo, com a vontade de dormir e não acordar mais. Segundo, a presença de pensamentos de suicídio ou desejo mesmo de se matar, ou seja, tentar algo contra si. E, por fim, a presença de comportamentos suicidas, ocorridos nos últimos 3 meses, por exemplo, como tentativas de autolesão ou alguma tentativa de envenenamento ou de cortes pelo corpo. Muitas vezes, os adolescentes negam o desejo de morrer ou ideação suicida, mas relatam algum comportamento ocorrido nas últimas semanas. Então, é sempre importante a gente avaliar um desses 3 aspectos que devem ser explorados isoladamente. E, se forem positivos, então devemos ampliar a investigação e perguntar por maiores detalhes. Importante lembrar, todos os adolescentes que estão apresentando qualquer sofrimento emocional devem ser sempre questionados sobre o desejo de morrer e sobre suicídio, independente de existir algum tipo de fator de risco. Esta conduta talvez seja uma das mais importantes para a prevenção de algum evento suicida no futuro.
Por fim, o último aspecto que eu gostaria de dar destaque é que todos os adolescentes com ideação, plano ou tentativa de suicídio deverão receber algum tipo de intervenção. Aqueles que apresentarem um risco alto ou moderado deverão ser avaliados para uma possível hospitalização. No caso, é importante que esse adolescente seja avaliado por algum profissional de saúde mental que tenha experiência com determinar sobre risco de suicídio. Já os adolescentes de baixo risco poderão ser atendidos em nível ambulatorial. É imprescindível que durante o tratamento o adolescente seja continuamente reavaliado quanto ao risco de suicídio, que mantenha algum plano de segurança combinado com o terapeuta e que também inicie algum tipo de psicoterapia. As psicoterapias que apresentam maior evidência para o tratamento de suicidalidade em adolescentes são a terapia cognitivo-comportamental, a terapia baseada na mentalização e a terapia comportamental dialética. Contudo, outras psicoterapias podem ajudar, mesmo que ainda não existam evidências científicas claras. O que a gente tem que lembrar, de forma geral, é que talvez a intervenção mais importante para ajudar adolescentes que estão com algum tipo de intenção, risco ou pensamento de suicídio é estar disponível para escutar. Muitas vezes os adolescentes podem dar sinais de sofrimento psíquico muito antes de tentar algo contra si. A educação constante sobre transtornos mentais, sobre sofrimento psíquico, com o objetivo de diminuir o estigma, pode ser uma das estratégias mais importantes de prevenção. Mesmo nas situações em que não sabemos o que fazer para ajudar, é fundamental passarmos a mensagem de que o adolescente não está sozinho e que a maneira como ele está se sentindo pode mudar e ele pode ser ajudado. Obrigado.